Sejam todos e todas muito bem-vindas ao o podcast do Cursinho Popular da Unesp Franca. E hoje a gente está aqui para analisar Claro Enigma, que é uma das obras de poesia do autor Carlos Drummond de Andrade. E essa obra está na lista dos livros pedidos pelo vestibular da FUVEST, que é um dos maiores vestibulares do país. Para discutir a obra, a gente recebe ela, que é cursanda do curso de Direito na Unesp de Franca e também professora do Cursinho Popular. Seja bem-vinda, Maratona, também conhecida como Júlia. Oi, Berrante, tudo bem? Queria agradecer de novo pelo convite, pela oportunidade de estar compondo esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre essa obra maravilhosa. Então tá, né? Vamos começar. Eu acho que o Drummond é o meu poeta favorito e ele é um dos maiores poetas brasileiros. Ele foi único. Igual a gente fala de Machado, que ele foi a personificação do realismo, o Drummond é o Drummond, assim. Ele se enquadra no modernismo brasileiro, se a gente for colocar ele didaticamente numa escola, mas a gente tem que falar dele. Antes de falar de Claro Enigma, eu acho que a gente tem que falar dele. O estilo drummondiano como um todo, ele compõe-se com... Ele tem uma ironia muito refinada, ele tem muita lucidez, é como se ele tivesse muita certeza do que ele diz. Ele fala com... Você sente uma calma quando você lê os poemas deles. E ele fala de inúmeras dimensões humanas e ainda numa linguagem simples, certo? Ele é antes do neoparnasianismo, que a gente vai ver com com Guimarães Rosa e tudo mais, porque ele pertence, o Drummond, mais à segunda fase do modernismo, assim. Então, ele ainda tem uma linguagem, ele ainda não tem amarras, que foi aquilo que o modernismo trouxe para a gente, essa liberdade de escrever. Então, ele condensa tudo e ele tem ele tem a dosagem certa de seriedade e de humor. Ele tem um grande equilíbrio de acordo com o tema que ele vai falar. E uma coisa ele é cético. Ele é cético. Em todas as fases, entre aspas, dele, ele só acredita no real. E o real, para ele, é estupidamente errado. Então, ele está sempre contra o que está acontecendo. Ele é sempre crítico, certo? Daí é interessante que uma das críticas dele é que quanto as pessoas sonharem demais, caírem, acreditarem em mitologias, ele também vai para a polêmica das religiões. E uma frase maravilhosa dele, que explica muito do que ele fala, é a seguinte, um dos versos. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Então, isso é como se fosse do que o Drummond vai falar. Nesse sentido, ele fala com muito... Ele tem mais uma característica, que é a angústia. Ele também fala muito dos impasses. Ele vê o mundo como um beco sem saída. E ele é tão pessimista que ele acha que se alguma saída aparecer para o mundo, para os problemas, ela é falsa, ela seria falsa. E se a gente pegar o contexto do Drummond no começo, ele está vivendo a Segunda Guerra Mundial. Então, não me admira ele ter essa perspectiva, porque toda aquela geração teve os danos da guerra, certo? Então, a angústia drummondiana, ela é regada à estabilidade, estupidez, ele fala da estupidez humanas, o subdesenvolvimento cultural e afetivo do Brasil. Então, ele vai criticar tudo isso.
Agora eu gosto de usar um método que um dos maiores professores que eu tive de literatura, que é a minha maior inspiração, tanto para a vida como para querer dar aula de literatura, para ler e tudo mais, que é o professor Gilmar, que eu tive. Ele desenvolveu uma técnica para explicar Drummond para a gente, que eu não abro mão, e ela é perfeita. Ele divide o Drummond em 3 fases. O Drummond é dividido em 3 fases, mas ele dá o nome assim. A primeira fase seria eu maior que o mundo. A segunda fase, eu menor que o mundo. E a terceira fase, que é onde entra o nosso grande e claro enigma, eu igual ao mundo. Na primeira fase, o que a gente vai ver? No eu maior que o mundo. A poesia ela é muito irônica, ele vê os conflitos de longe e ele não se envolve nos conflitos, ele só critica. É aí que a gente vai ver um texto seco, bem objetivo, e ele é totalmente descarnado. Ele não tem papas na língua. E então a gente vai ver versos curtos também. E daí são as obras Alguma Poesia e Brejo das Almas, que ele fez durante essa fase dele. E um dos melhores poemas dele, que é o poema de 7 faces, eu gostaria de ler aqui, mas é do Alguma Poesia, então não cabe muito, mas um verso desse livro, desse poema, é assim, é o finalzinho. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, essa estrofe, ela explica muito, que não tem solução para os problemas, quando ele fala que seria uma rima e não uma solução, e no fim ele fala, mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Ou seja, ele se vê como maior que o mundo, ele se vê como superior, ele se vê de longe. Na segunda fase, que é eu menor que o mundo, ele já vai se engajar. É quando ele começa seu engajamento político. Então, ele vai ter uma poesia social, ele tem muitos temas políticos, ele fala da guerra de fato, o sofrimento do homem, ele se coloca nos problemas, ele se coloca no poema dele. Então, ele começa a desabrochar um sentimento de solidão, ele é marcado pela impotência do homem diante do mundo, porque o mundo está frio, está mecânico, e reduz o homem a objeto. E daí vai ter uma das grandes obras que já caiu no nosso vestibular, que é O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, que também são livros excelentes. E o poema, a parte que mais mostra isso para a gente é quando ele fala: tenho apenas 2 mãos e todo o sentimento do mundo. Ou seja, ele está carregando aquilo, ele está menor que o mundo, os problemas estão consumindo ele. Então, essa é uma análise muito breve. E, no fim, a terceira fase, que vai entrar o nosso claro enigma, que por que é eu igual ao mundo? Agora a gente vai entrar na análise do nosso livro. Mas essa foi uma análise rápida desse contexto pré-claro enigma, da construção desse autor, certo? De quais eram as perspectivas dele antes de escrever o Claro Enigma. Eu acho que quando a gente fala eu achei muito importante essa contextualização para a gente entender mesmo o que é o Drummond antes do Claro Enigma. Porque quando o Drummond entra nessa terceira fase da obra dele, do Claro Enigma, que é esse eu igual ao mundo, ele está num momento da vida dele muito pessimista. Porque o Claro Enigma ele foi publicado em 1951, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Então ele estava muito desiludido com essa realidade de guerra, ele estava desiludido também com os rumos que o movimento socialista tinha tomado. Então ele acaba se desengajando dessa luta política. Essa fase anterior dele, que tinha sido a fase do sentimento do mundo, da rosa do povo, ele acaba entrando em um conflito com ela, e por isso que ele publica o Claro Enigma. E que apesar de ser um livro que integra ainda essa segunda geração modernista, ele foge um pouco da temática combativa e de denúncia que era inerente a essa segunda geração modernista.
Porque quando o Drummond se iguala ao mundo no Claro Enigma, ele adquire uma poesia muito mais intimista, muito mais perplexa e até mesmo pessimista em relação ao mundo. Então, ao longo do Claro Enigma, e a gente vai analisar parte por parte, a gente vai ver um Drummond repleto de angústia e de melancolia, vai retratar os temas da solidão humana e até mesmo questionar qual o sentido da existência humana. É a partir do momento que ele se vê esvaziado de sentido, vê que a luta política está esvaziada de sentido, ele se iguala ao mundo e coloca o sujeito como foco da análise, coloca a existência humana e as contradições da existência humana como foco de análise. E é por isso que o Claro Enigma ele é tão fundamental, porque em certa parte ele é até uma contradição ao que o Drummond estabeleceu ao longo de suas obras. Então, por isso que entender o Drummond é muito importante para que a gente possa entender o Claro Enigma, que diverge um pouco das suas características mais gerais das fases anteriores dele, né? Sim. E muito interessante isso que você falou da fase dele no modernismo, que o Claro Enigma a gente pode até fazer uma análise, sei lá, agora, que ele se aproxima da terceira fase do modernismo, com Clarice Lispector, com Guimarães Rosa, que vai ter essa perspectiva mais introspectiva, mais complexa de como ele vai se expressar. Então, ele realmente está saindo um pouco dessa segunda fase. O Claro Enigma, como o Berrante disse, a gente já, na análise do seu título, a gente já vê a antítese, porque não tem como um enigma ser claro, porque um enigma, você não sabe o que ele é complexo, você tem que descobrir. E claro é uma coisa perceptível. Então, no título, ele já é muito complexo. Então, é muito interessante isso também. Então, a gente, como o Berrante disse, ele vai mostrar uma introspecção muito grande, ele vai até ter assuntos e temas transcendentes, certo? E ele foca nas perguntas que devem ser feitas. Ele não está mais preocupado em buscar as respostas, igual ele fazia nos livros anteriores. Ele está melancólico, ele vai tematizar as incertezas e angústias, porque, igual o Berrante disse, ele perdeu as suas certezas políticas, certo? E o que é a gente falar das características sem vê-las na prática, certo? Então, o Claro Enigma, ele é dividido em 6 capítulos, e cada capítulo tem alguns poemas. E o primeiro deles é um capítulo que chama Entre o Lobo e o Cão. Nesse capítulo, o Drummond ele tem uma proposta de apontar o paradoxo entre a maldade do lobo e a bondade do cão. Então, o Berrante vai ler um dos poemas desse capítulo, que é composto por 18 poemas, é o maior capítulo. Antes de ler o poema, que é o Dissolução, que acho que é um dos poemas mais bonitos até do livro, ele vai apresentar bastante essas antíteses, contradições que estão ao longo de todo o livro. É uma coisa muito interessante que um dos professores de literatura que eu tinha na época do cursinho falava, é que esse título, Entre o Lobo e Cão, além dele expressar esse conflito, né, entre o lobo, que é um animal selvagem, e o cão, que é um animal doméstico, ele faz uma referência a um poema do Mário de Sá Carneiro, que é um poeta português. O Mário de Sá Carneiro, ele tem um poema que ele fala: entre doente e o são, mente cada passo espia, e às horas do meio-dia andais entre lobo e cão. Então, essa referência entre o lobo e cão vem desse poema do Sá Carneiro, que ele fala: e às horas do meio-dia andais entre lobo e cão. Lobo e cão são duas constelações, que só, obviamente, podem ser vistas à noite. Então, quando o Drummond traz essa referência, né, entre as horas do meio-dia andais entre lobo e cão, é a contradição, que mesmo na luminosidade do dia, ele ainda se encontra na escuridão. Então, quando ele coloca o Entre Lobo e Cão para dar início ao Claro Enigma, ele deixa claro essa intenção de mostrar as contradições da existência humana e a dificuldade de se existir. Mesmo iluminado, mesmo no dia, ele se encontra perdido e angustiado, ele se encontra confuso, né?
Então, quando a gente pensa nesse nome da primeira parte do Entre o Lobo e Cão, tem que ser analisado esses dois sentidos, esse conflito entre o animal doméstico e o animal selvagem e essa referência às constelações, né, trazido pelo Sá Carneiro. Passando agora para ler o de solução, eu peguei 2 trechos para ler ele, porque eu acho que se eu ler ele eu também vou me estender demais, que vai traduzir essa contradição que está presente ao longo de toda essa primeira parte do livro. O poema começa assim: escurece, e não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprove ao dia findar, aceito a noite. Então a gente já percebe esse paradoxo. Escureceu e ele não procura acender uma lâmpada. E aí, por fim, ele fala que ele aceita a noite. Então, o Drummond aceita essa contradição da existência humana e ele aceita essa angústia. E aí, ao longo do poema, ele continua falando sobre isso. E com ela, aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não configuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu. Povoações surgem do vácuo. Habito alguma? Esse questionamento, habito alguma, também mostra essa incerteza do lugar do Drummond no mundo, né? E é interessante a gente notar o que a Maratona já tinha falado, de que não há respostas, mas sim perguntas, que é um pouco da atividade filosófica. E por fim, um trecho desse poema que é muito importante também, é quando ele questiona: vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo, ou seja, no amanhecer. Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. E aqui também é interessante quando ele fala esta rosa é definitiva, ele traz uma referência à Rosa do Povo, que é a poesia antiga dele, e ele fala esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Então a poesia que ele escreve para ficar, mas ele fala que é uma poesia pobre, que ele não sabe se ela realmente tem sentido. Ele continua incerto sobre isso, e mesmo escurecendo, ele não procura tatear uma lâmpada, ele ainda continua entre lobo e cão. Então essa primeira parte ela é muito marcada por essas contradições. Então quando vocês pensarem entre o lobo e cão, pensem nesse sentido de paradoxos, de contradições e de incerteza da existência humana mesmo. Berrante, usando um pouco, já que a gente está bem no tempo, esse ponto que você falou, quando ele fala essa rosa é definitiva, eu acho interessante eu ler o trecho, que ele está se referindo a um poema do Rosa do Povo que chama A Flor e a Náusea, que também é um poema Sim, lindíssimo. lindíssimo. E a última estrofe, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês entenderem, é a seguinte: sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Aqui é a fase que ele tá, a segunda fase dele, então ele ainda está com esperança. Só que aqui no Claro Enigma, quando o Berrante leu, que essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Então, ele confirma o que ele falou na Rosa do Povo, mas ele tem o pessimismo que ele falou depois, de que é falsa. Muito Pobre, interessante, né? é desiludido, né? Realmente desiludido. Exato. Então, assim, ele faz uma intertextualidade como se ele soubesse o que ele está fazendo, e óbvio que ele sabe, né? Sim, Mas parece que é muito organizado quando você lê os poemas e traz essas intertextualidades. Então, sim. tem um outro poema. Não, tem outro não. Vamos para o segundo, né? O segundo capítulo chama Notícias Amorosas. Por mim, eu li o livro inteiro aqui. O livro inteiro. Uma leitura dinâmica com os alunos seria um sonho. Quem sabe no ano que Exato. vem não faça algo assim. Ia ser legal, né? Uma Ia ser leitura com demais. análise. Então, no Notícias Amorosas, que é o segundo capítulo, ele vai abordar o amor, mas não o amor romântico. Ele vai abordar o amor que é crucial para a vida. E ele também, seguindo a linha do livro, ele vai associar o amor à negatividade, à ingratidão, ao vazio e à inutilidade.
Daí o Berrante vai ler outro pra gente. O poema que eu trago agora dessa parte chama Fraga e Sombra. É um poema muito importante também. Tem outros nessa parte que são importantes. Um dos mais famosos dele, inclusive, está nessa parte, que é o poema Amar. Eu recomendo que vocês leiam esse poema Amar, que ele é lindo. E ele traz muito dessa questão de amar não só no sentido amoroso, mas de amar como sendo algo difícil, e que o ser humano lida com isso diariamente. Então, esse poema Amar, ele define bastante essa parte do livro, que é o Notícias Amorosas, né? Que é um Acho que amar dá não para só ler um romântico. pouquinho, não dá? Para ler um Acho que dá, pedacinho? dá. Vamos ler um pouquinho, então, dele, então. Tá, eu vou ler antes de você. Pode ser? Tá, pode. Então, só o comecinho. Que pode uma criatura, se não, entre todas as criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar e amar. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, o que ele, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto. O que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. E este é o nosso destino, amar sem conta, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta, mesmo de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Eu acho que esse poema fica muito claro essa questão do amar que ele traz no Notícias Amorosas. Porque ele fala amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro. Ou seja, amar aquilo que também é feio, aquilo que também é dificultoso. E ele fala que amar é um destino inarredável, ou seja, todos nós, todos os indivíduos vão ter que amar, só que não necessariamente aquele amor romântico, aquele amor idealizado que a gente tinha em outras gerações, que a gente tinha no romantismo. Não, é um amor da sinceridade, é amar o beijo tácito, a secura nossa, a sede infinita. Então, esse poema, ele além de ser muito lindo, ele traduz literalmente o sentido das notícias amorosas. Depois das contradições do Lobicão, ele mostra que amar também é uma contradição. Então, ele passa a refletir um pouco sobre isso. Um outro poema que eu vou falar brevemente dessa parte, que é importante a gente analisar, é o Fraga e Sombra, que é um poema bem difícil de entender, mas que continua demonstrando esse pessimismo que ele tem, e como há uma relação conflituosa entre o eu e o mundo, né? Esse eu que se iguala ao mundo nessa frase, né? Então esse poema começa assim: a sombra azul da tarde nos confrange, ou seja, nos oprime. Baixa, severa, a luz crepuscular. Um sino toca, e não saber quem tange é como se esse som nascesse do ar. Música breve, noite longa, o alfange que sono e sonho ceifa devagar, mas se desenha, fino, ante a falange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo, feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura. Aqui fica muito claro, quando ele fala e calcamos em nós, sobre o mais profundo instinto de existir, que todas essas alterações que estão acontecendo no ambiente, né, é um poema que se passa no final da tarde, no crepúsculo, todas essas alterações que estão presentes no ambiente, elas não apenas refletem no indivíduo, mas como elas são o indivíduo em si. Esse escurecer, esse indivíduo que está confuso,
e que está em contradição, porque o próprio nome do poema, Entre Fraga e Sombra, mostra essa contradição, que Fraga, o significado de Fraga é um terreno com declive acentuado, que faz uma sombra. Então, é como se fosse um terreno elevado fazendo uma sombra que mostra essa contradição. Então, é o cenário do poema que também é o cenário de contradição interna do indivíduo, que demonstra não só a angústia do indivíduo com ele mesmo, mas uma angústia com a própria escrita, com o próprio fato de escrever. Uma das análises interessantes é que a primeira pessoa que o Drummond traz aqui é uma primeira pessoa do plural, que não se manifesta necessariamente nos pronomes, mas que se manifesta nas formas e nos cenários dessa poesia, né? Quando ele fala e calcamos em nós sobre o mais profundo instinto de existir, fica muito claro isso. E todo esse cenário, que é o cenário de Minas Gerais, que fica implícito aí, é o cenário do poeta, porque a gente tem que lembrar que o Drummond, ele nasceu em Minas Gerais, em outras partes do livro isso vai ficar mais claro, mas a gente percebe o lírico do Drummond aí, quando ele descreve esse cenário de Minas Gerais, interferindo em como isso afeta ele, né? E o último ponto importante desse poema é que ele é um soneto. Então, apesar do Claro Enigma e do Drummond ser um integrante do modernismo, uma coisa muito presente em toda a obra do Claro Enigma é essa retomada das formas clássicas, essa retomada de sonetos, de versos com tamanhos determinados. Então, ele não se usa mais tanto dos versos livres, assim como em outras épocas. Ele tem um pouco dessa retomada de forma clássicas. Então, quando a gente fala de notícias amorosas, lembrem de um amar que é contraditório e que acompanha um pouco da contradição que já estava presente no Entre Lobo e Cão. Perfeito, Berrante. Então a gente vai para o terceiro capítulo, que chama O Menino e os Homens. E nesse momento, quando ele fala o menino e os homens, o Drummond se coloca como o menino. Então, na interpretação, o menino é o Drummond. E ele elogia outros homens, ele elogia os poetas Mário de Andrade, Manuel Bandeira e o Mário Quintana, que são poetas que foram base para ele, são poetas que ele se inspira muito. E é um capítulo mais simples, que a interpretação dos poemas é mais tranquila. Você vai ler, Berrante? Sim, a gente trouxe um trecho também de um poema desse capítulo, né, que ele faz referência a esses autores do modernismo, que é o poema Quintanas Bar. As amadas do poeta, lá embaixo, na curva do rio, ordenham-se em lenta pavana, e uma a uma, gotas ácidas, desaparecem no poema. E há tantos anos, será outrem, foi amanhã, seguimos criptográficos, ficam gravados no céu eterno ou na mesa de um bar abolido, enquanto debruçado sobre o mármore silenciosamente viaja o poeta Mário Quintana. Uma coisa que a gente pode ressaltar aqui desse poema é a complexidade na linguagem, que quando a gente falou de Drummond, a gente fala que ele tem uma linguagem mais simples, mais acessível, mas no Claro Enigma especificamente, as linguagens são mais complexas, né? Até por conta da complexidade do tema, da complexidade da existência humana, e ele acaba muito mais se aproximando dos autores da terceira geração modernista, que são os autores intimistas, que foi uma coisa que a Maratona falou. Acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar mais uma vez. Ele foge um pouco da segunda geração, no Claro Enigma. Exatamente. Aqui é aquilo que a gente falou, ele é como se ele já não mais se importasse com o movimento, né? Ele quer falar o que ele quer falar, do jeito que ele quer falar. Então, ele vai utilizar uma linguagem um pouco mais densa. Sim. Mas, então, o quarto capítulo chama Selo de Minas, e é muito legal. Eu acho que no ano que eu prestei caiu um poema desse capítulo. E nesse momento, o Drummond vai fazer uma dedicação à sua terra natal, que é Minas Gerais, e tem um pequeno saudosismo, mas no próximo capítulo vai ter um pouco de saudosismo, mas nesse ponto ele vai fazer críticas muito amarguradas ao que se tornou Minas Gerais.
Então ele carrega a melancolia até aqui, até para falar do passado dele, ele vai carregar muita melancolia. Daí a gente trouxe o poema Evocação Mariana. O poema começa assim: a igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores. Eram flores de horta. Sob a luz fraca, na sombra esculpida, quais imagens e quais os fiéis ficávamos. Do padre cansado, o murmúrio de reza subia as tábuas do fogo, batia no púlpito seco. Entranhava-se na onda, minúsculo e forte, de incenso. Perdia-se. Não, não se perdia. Desatava-se do coro a música deliciosa. Que esperas ouvir à hora da morte, ou depois da morte, nas campinas do ar. E dessa música surgiam meninas, a alvura mesma, cantando. De seu peso terrestre, a nave libertada. Como do tempo, atroz imunes das nossas almas. Flutuávamos, no canto matinal, sobre a treva do vale. Quando a gente lê Vocação Mariana, uma coisa que se torna, que a gente percebe muito, é um pouco do que eu já tinha comentado quando a gente lê Entre Fraga e Sombra, que é os cenários de Minas Gerais, né? Então, no Entre Fraga e Sombra, ele fala do mar ausente, da abstrata serra de Minas, né? Que não há mar, mas a serra. E aqui no Evocação Mariana a gente vê muito essa descrição do cenário de Minas, que é de onde o Drummond veio. Então ele fala de a igreja que era grande e pobre, ele descreve essa reza que eles realizam, e a gente percebe muito que quando ele descreve todo esse cenário de Minas, que é o cenário da sua infância, ele não descreve isso com saudosismo, mas ele descreve com muita melancolia. Tanto que aqui ele até insere um questionamento, né, que é um livro de questionamentos e não de respostas. Quando ele fala, desatava-se do coro a música deliciosa que está tocando nessa reza, ele coloca um parênteses: que esperas ouvir a hora da morte ou depois da morte nas campinas do ar. Então essa música da reza é a música que ele esperaria ouvir na hora da morte dele. Então ele traz de novo essa questão do existencialismo, do qual o sentido da existência humana, né? Então ele é muito melancólico quando ele escreve essa evocação mariana. Então esse trecho do livro do Drummond, que é o trecho 4, o Selo de Minas, é relembrar a infância dele de Minas, mas com mais melancolia, com mais amargor do que com saudosismo, né? Então é isso que é importante vocês lembrarem. Isso aí. O penúltimo capítulo chama Os Lábios Cerrados, que é composto por 6 poemas. Nesse poema, o Drummond vai seguir o raciocínio anterior, em que ele vai lembrar dos seus familiares. Então, ele não vai focar mais tanto na terra em Minas, ele vai focar nas pessoas, nos seus familiares. E como as pessoas que ele vai tratar já são falecidas, porque aí o Drummond já está bem mais velho, ela tem um tom amargo, obscuro, melancólico, que além de ter as críticas, aqui tem a saudade e tem também como posso dizer, o clima de morte, porque ele tem muita saudade e essas pessoas já estão mortas. Então aqui vai ficar bem triste o livro, né, Bernardo? Sim, e um dos poemas que traduz isso, desse trecho, é o Encontro. Vou ler um trechinho deles para vocês. Meu pai, perdi no tempo e ganho em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga. Está morto? Que importa? Ainda madruga e seu rosto, nem triste nem risonho, é o rosto antigo, o mesmo. Então, nessa pergunta que ele faz, está morto? Que importa? Seu rosto não está triste nem risonho, é o mesmo rosto, é o rosto antigo. Então, mostra muito essa melancolia, não importa como ele vai lembrar, importa o fato que já foi consumado. Então, é um tom muito obscuro quando ele fala nem triste nem risonho, é o rosto antigo, o mesmo, de um rosto de um familiar que já se foi. Então, fica bem claro esse tom amargurado e triste que ele adota nesse trecho do livro e que acompanha, né, o Claro Enigma mesmo. Isso aí.
Ah, é muito triste esse capítulo. Então, agora caminhando para o final, a gente vai falar do último capítulo do livro, que tem só 2 poemas. E é quase que o poema mais importante do livro, mas não tira a importância do livro. Mas é que esse poema ele é enorme e ele foi considerado o melhor poema do século XX brasileiro. Então tem uma carga muito grande de importância nele. O poema, o nome do capítulo chama Máquina do Mundo, e dentre os 2 poemas, um deles se chama Máquina do Mundo, que é o que a gente vai analisar aqui. E na Máquina do Mundo tem muitas interpretações. E a gente pode entender esse poema como um resumo do livro, porque como ele vai tratar de várias coisas, ele não para, ele não tem ponto final durante o poema. Então, ele só fala, sabe? E tem uma história permeando as epifanias e os pensamentos dele. Nesse sentido, o ponto principal é o existencialismo. É o existencialismo que a gente falou que ele está carregando nesse livro inteiro. A Máquina do Mundo ela foi inspirada na obra Os Lusíadas, que é um poema épico do Camões. E nesse sentido, quando você observa que ele se inspirou no Camões, a gente vê vários pontos. Primeiro, a extensão do poema, algo que o Camões fez em Os Lusíadas, que é uma epopeia. É um poema épico, então ele é muito grande. E ele tem como herói o Vasco da Gama. E da onde que vem o termo Máquina do Mundo? Dos Lusíadas, que o Vasco da Gama ele se depara com a Máquina do Mundo no final da história. E daí, no Camões, o que significa, para o Camões, né? O que significa a Máquina do Mundo? É um sistema como o mundo funciona. Ele, para o Camões, é isso. Ele é como se fossem as respostas de tudo. Ele é o que explica o sistema do mundo. O Drummond, nesse poema, eu selecionei alguns trechos para a gente entender junto com a análise. O jeito que o Drummond vai falar dele, vocês vão entender um pouco como a caixa de Pandora, que é o mito grego. No mito, a Pandora, ela abre essa caixa, ela encontra essa caixa, e a caixa traria toda a esperança do mundo. Então, não é a mesma coisa, mas olha só como ele vai falar. O começo é assim. E, como eu, palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa e no fecho da tarde, com um sino rouco. Se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas, lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. Ou seja, ele está em Minas, então a gente já traz Pedregosa, uma outra análise lá que a gente trouxe no outro capítulo de Minas. Então ele está vagando, ele está, o Drummond, melancólico, caminhando sem eira nem beira, falando assim. E daí olha o que acontece. A máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda a realidade que transcende a própria imagem sua debuxada, no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem, de os ter usado, os já perdera. Ou seja, vocês conseguem sentir um ponto de esperança? Vocês conseguem entender que ele está vagando e ele vê, e ele os adjetivos que ele usa para a máquina, que quando ele fala abril,
eu penso na Caixa de Pandora no mito por causa disso, que é como se ela abrisse numa luz tolerável, num som perfeito. Então, ela traz um pouco de esperança para esse Drummond triste. Daí ele segue. Pode falar. É interessante isso, né? Porque o livro, como a gente falou, ele não é um livro de respostas, né? Ele é um livro de perguntas, sobretudo, que o Drummond questiona todas ao sentido mesmo da existência humana, ele está muito pessimista e muito melancólico, e é muito, muito, muito interessante ele colocar essa máquina do mundo se abrindo para apresentar respostas para ele, porque os poemas que a gente analisou, eles são poemas extremamente contraditórios, são poemas que têm essa antítese, essa tristeza. Então, é muito bem pensado ele fazer essa analogia à caixa de Pandora e colocar a máquina do mundo para finalizar esse claro enigma, para ver se há uma resposta para esse enigma que não foi respondido ainda, né? Então vamos continuar lendo para poder ver como que esse poema vai terminar. Isso. Então, continuando o outro pedacinho, ele vai seguir falando sobre a máquina, perdão, e um pedaço ele vai falar o seguinte: sentimento da morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance. Nessa parte a gente pode até fazer uma ligação com o encontro, que é quando ele falou da família dele. Aí, continuando. E me chamou para o seu reino augusto, afinal submetido à vista humana, mas como eu relutasse em responder, ou seja, responder as respostas que ele estava procurando. E tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo, de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas. Ou seja, ele está falando todos os sentimentos que a máquina do mundo deu para ele. Então, tem aí um pingo de esperança. E esse poema, quando você lê ele inteiro, você tem vários ápices de emoção. E daí vai seguindo, né, nesse sentido. E agora, para fechar, que nosso tempo já está tá difícil, o final é o mais importante. E como ser outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que, já de si volúvel, se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas, abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despicendo, abaixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara. Sob a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Ou seja, ele ignora a máquina do mundo e continua o caminho dele. Isso é muito interessante, que ele traz até a ironia que foi tão cara para ele na primeira parte, ele até que retoma de certa forma quando a gente pensa que ele estava procurando as respostas, ele questiona várias coisas ao longo do livro e por isso mesmo ele ignora, né? Isso é muito, muito curioso. Sim, porque por mais que ele tenha acesso às respostas, ele prefere não, ele já está nessa fase, ele não abre mão do que ele acha. E isso que você falou de tem muita intertextualidade com os próprios poemas dele. Ele traz a rosa, ele traz a flor, ele traz Minas, e é muito interessante isso. E esse final é muito chocante. Então, a gente analisando a máquina do mundo, a gente vê que ele vai ter uma visão muito mítica, porque ele vai fazer uma intertextualidade com mitos e com Camões, só que também é muito realística.
Ele tem uma visão que para ele é realista, para ele é a verdade, certo? Não é uma visão pessimista, para ele aquilo é a verdade. Eu acho que uma coisa que a Máquina do Mundo traz também é uma coisa que o Claro Enigma traz ao longo do livro inteiro, e é importante vocês lembrarem na hora de fazer o vestibular, é que a gente já falou outras vezes ao longo do podcast, é que apesar de ser um livro modernista, ele retoma um pouco essas formas clássicas, esses temas clássicos, então ele fazendo uma alusão a Camões, fazendo alusão aos mitos, ele retoma um pouco dessa temática clássica, né? Então, além disso, dessas temáticas mais clássicas, o livro é repleto de sonetos, tem formas mesmos que retomam a essa literatura clássica. Então, na parte estrutural da obra, o Claro Enigma já foge um pouco aos pretextos do modernismo, né, de verso livre e afins. Ele foge um pouco, ele não abandona completamente, e é importante a gente pontuar, né, que ele não abandona essas conquistas, mas ele é, assim, um contraponto. E além das formas, né, eu acho que, fazendo um resumo no geral da obra, o Claro Enigma, ele também tem temas que a segunda geração modernista não abordava. Quando o Drummond se apresenta pessimista, melancólico e intimista, ele se aproxima muito mais da terceira geração, questionando o sentido da existência humana, falando da solidão, falando dos vários sentidos do amor e das contradições, né, que a gente viu até pelo nome do livro, até no Entre Lobo e Cão, do que da geração à qual ele pertence mesmo. Então lembrem que Claro Enigma, quando vocês pensarem no nome Claro Enigma, já tem que vir essa contradição, essa dificuldade da existência humana, essas questões que ele levanta. E A Máquina do Mundo sintetiza isso. O Claro Enigma é um livro de perguntas e não de respostas. Então é a máquina que se abre e que o Drummond dispensa, né? Isso é interessante. Exato, ele é único, né? E é interessante isso que você falou das escolas, é o que eu falo na minha primeira aula de literatura. A gente faz uma divisão em escolas para ser didático, porque o vestibular pede isso. Porque não é, Uhum. na realidade não é assim. Cada artista vai ter um seu estilo próprio. Inclusive, na faculdade de letras, cada pessoa vai analisar um livro, um poema, às vezes, e um autor, porque eles são diferentes. O que a gente tenta fazer é aproximar eles pela data, pelas Uhum. influências. Então, é muito complicado isso. É que, claro que se a gente tiver uma questão da Unesp falando de fases, o Drummond vai estar na segunda fase do modernismo, só que é muito complexo, porque o Drummond é o Drummond. E aqui no Claro Sim. Enigma é onde ele mais tem liberdade, de fato. E ele escolhe fazer sonetos e tudo mais, só que, enfim, são as referências que ele escolhe, dependendo do poema. E essa visão mais mítica, ele vai trazer muito nessa Máquina do Mundo por causa da relação. Porque eu sinto, isso mais uma interpretação minha, que ele é muito mais, no resto do livro, desse poema, ele é muito mais pé no chão, sabe? Eu sinto que ele é muito mais, Uhum. vamos falar da realidade, o que eu enxergo. E aqui eu sinto que ele escolhe dar fazer essa intertextualidade maior com outro autor muito distante, né? Muito antigo. Então, eu acho isso importante também. Queria tanto falar mais. É um livro que eu acho que vocês têm que primeiro estudar um pouquinho do Drummond antes para entender, porque o livro é repleto de referências. Ele fala dele ao longo do livro inteiro, tem muita metalinguagem, falando da poesia, falando sobre a poesia, dele falando sobre ele mesmo. Então é importante estudar o Drummond antes de ler o Claro Enigma e ler com paciência o Claro Enigma, porque é um livro não é tão simples de ler. Eu lembro que quando eu li no vestibular, eu já gostava do livro, mas eu encontrava muita dificuldade. Depois do momento que eu reli na faculdade, eu já me identifiquei muito mais com o livro, já fez muito mais sentido para mim. Sempre, Carinho. né? É muito importante isso, ler o livro com carinho, com respeito, e pensando nessas questões que o Drummond coloca, que são postas para todos, né? Sim. Então Acho é que isso, né?
A gente tem que se despedir, porque já nos alongamos demais. Mas eu queria muito agradecer a Maratona, que acompanhou a gente nesses 2 podcasts falando sobre o livro. Peço desculpas qualquer coisa, Maratona, que não tenha dado certo, mas agradecer em nome do cursinho essas aulas de livro e esperar que ano que vem a gente possa estar dando essas aulas presencialmente para vocês, acima de tudo, né? Que isso, eu que agradeço, foi ótimo, eu adorei a nossa dinâmica. A gente já era amigos do Sim, teatro, já fizemos e teatro juntos. Mas eu amei. Eu também espero que ano que vem da sala presencial, que saudade da minha sala de aula. saudade demais, né? Saudade. É isso. Mas é Tchau, isso. gente. E estudem. Boa sorte nesse finalzinho. Boa sorte, força nos estudos, vai dar tudo certo. Até mais.